A gente tem um texto lá, mas o que você vai fazer primeiro? Você vê a pergunta, as alternativas, e às vezes a gente vê que nem precisa ler o texto. A pergunta é: Consider the sentence, it seemed like all the problems had magically vanished. Rewrite in the present tense by completing the blanks with the correct alternative. Ou seja, ele te dá uma frase, que é essa aqui. It seemed like all the problems had magically vanished, ou seja, parecia que todos os problemas tinham magicamente desaparecido. E ele quer que você passe isso aqui para present tense. Repara, ele pediu para você passar para simple present tense. Não, ele só pediu para você transformar tudo isso para o presente, com os tempos verbais equivalentes no presente. E, olha só que bonitinho, ele até já te deu as lacunas de onde cada uma dessas coisas vai entrar. Então, já está facilitado aqui pra gente. Se ele não tivesse dado essas lacunas, às vezes a gente poderia ter mais problemas. Então, eu vou escrever a frase aqui na lousa e a gente já vai discutir ela juntos. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente transformar isso tudo, essa frase inteira, para present tense, é identificar onde estão os verbos, identificar quais são as tenses em que eles estão conjugados. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem é seemed, que é o verbo to seem, parecer, no passado. No passado simples, então ele está aqui no simple past. Ok. Então a gente já sabe que na hora de transformar isso aqui para o presente, você vai transformar para algo equivalente no presente, ou seja, simple present. Tá. Agora, qual que é o outro verbo? Porque a gente tem um outro. It seemed like all the problems had magically vanished. Você olha para cá, você fala, olha, tem o had, eu sei que had é verbo. E tem o vanished, que também sei que é um verbo. E aí, eu tenho dois verbos diferentes ou um só dentro de uma mesma estrutura? O que você acha? Olha só, toma cuidado aqui. Os exercícios adoram colocar uns advérbios bem no meio de uma estrutura única verbal. Esse aqui, had vanished, isso é chamado de past perfect. Porque a gente tem o verbo to have mais o verbo principal no particípio passado. Isso é a estrutura do past perfect. Só que toda vez que você quer usar o past perfect ou qualquer tempo perfeito e quiser colocar um advérbio, ele vem bem aqui no meio. Essa é a ordem que a gente tem que fazer no inglês. Por isso que apareceu esse magically aqui no meio. O que não tem problema nenhum. O problema é que, quando esse carinha apareceu aqui no meio, parece que o nosso cérebro já não vê essas duas coisas como uma só. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é óbvio que os vestibulares adoram mexer então com isso. Eles adoram te dar um tempo perfeito com um advérbio bem no meio, justamente para confundir você. Peraí, isso é uma coisa só ou são dois verbos diferentes? Então, sempre toma cuidado com isso, tá? Presta atenção se tem um advérbio no meio de uma estrutura como essa. Ok, dito isso, a gente viu que had vanished está no past perfect. Então, na hora de transformar essa frase para um present tense, isso vai ter que virar present perfect. É só colocar o verbo to have no presente. Só isso. Então, pronto. Agora a gente tem os verbos seemed e had vanished. Vamos passar eles para o presente. Seemed, simple past. No present, no simple present ou present simple, seem. Calma. E aqui, had vanished, past perfect. No present perfect fica have vanished. Agora a gente só precisa o quê? Tomar cuidado
com a conjugação, porque a gente está falando de simple present aqui, por exemplo, então eu preciso ver quem é o sujeito. Se você ver, o sujeito é it, terceira pessoa do singular, então it seems seria a conjugação adequada para o presente. E a gente tem the problems, então os problemas, isso é a terceira pessoa do plural, então aqui fica have mesmo, não precisa trocar para has, ok? Então vai ficar assim a nossa frase. It seems like all the problems have magically vanished. Por isso que a gente marca a alternativa C, tudo bem? Todas as outras alternativas trazem alguma hipótese que não é a transformação correta do passado para o presente. Olha, por exemplo, a alternativa A. Ela colocou seems para a primeira lacuna, o que está ótimo, só que para a segunda lacuna, que é uma coisa só, né, interrompida pelo magically, ele colocou will vanish, como se fosse futuro. E aí, passar algo que está no past perfect para o simple future não está de acordo. O que o exercício pediu é para que a gente transformasse a frase inteira para present tense e não para future tense, tá bom? Esse é um exemplo de porque, por exemplo, a alternativa A não está certa. Tudo bem?